Agradeço a Deus, Mário, e É orar isso. por ela, porque a minha foi menos do que isso, ainda estou aqui, ó, me melhorando, ó. Então faça a prece aí de abertura. Você se Eu Agradecendo queimou, mesma? foi? Eu ou Carmen? Você se você, queimou, Tereza. Tereza? Foi a perna. Eu. Pronto, é isso aqui mesmo. Então, levando, né, nosso pensamento ao Pai Maior, agradecendo por tudo que muitas das vezes não compreendemos o porquê, mas tudo é necessário para que possamos evoluir cada vez mais. Abençoa, Senhor, esses nossos irmãos que nesse momento se encontram na ala de hospitais, recuperando-se, essa nossa irmã na ala de queimados. Que o Mestre Jesus, amigos espirituais, derrame suas bênçãos da cura sobre ela, confortando para que ela possa compreender esse momento tão difícil. Derramai, Senhor, toda a humanidade sofredora, as suas bênçãos de paz, de amor, e que assim seja. Assim seja. Assim seja. Enquanto os outros estão chegando, a gente faz um resumo, já que nós vamos entrar na parte final do capítulo 8 da psicofonia sonambúlica. Então, nós lemos o fisiologismo, os mecanismos, boa noite, Lia, os mecanismos da psicofonia sonambúlica. Boa noite, Lia. A psicofonia sonambúlica, né? Kardec coloca no Livro dos Médiuns como mediunidade mecânica. Também era chamado por incorporação. O Leon Denis utiliza muito esse termo, o continuador de Allan Kardec. Incorporação, enfim. E o movimento espírita brasileiro popularizou como médium inconsciente. Então tudo é falando da mesma coisa. Médium inconsciente, psicofonia, pode ser psicografia. O sonambulismo aí no caso é o grau, né? Então o grau mecânico ou o grau inconsciente. Então fazendo esse resumo, boa noite a Ferreira, a Anne e todos. O resumo, como é que nós vimos, para dar continuidade, os mecanismos da psicofonia sonambúlica. Nós estamos falando da médium Celina, né? Está recebendo, né, dando passividade a uma entidade que foi fazendeiro cruel, escravagista, José Maria, embora tinha o título de fidalguia na terra, né? Era muito comum isso, rico conseguir comprar o título de dom, seja da corte, da colônia, e também da igreja que dava, né? Eu trabalho na igreja, eu sei, porque estão enterrados lá na igreja do século XVI, vários dons, está escrito no chão, dom fulano de tal, fazendeiro, dom fulano de tal. Então, enterrado lá no solo sagrado, era assim, enterrava os fazendeiros debaixo da igreja, ou no solo da igreja. Então, os mecanismos da psicofonia sonambúlica, que difere de Celina, que ele fez a comparação que nós lemos. O mecanismo do médium consciente, ou do médium intuitivo, ou do médium intuitivo, é a fala de Kardec, a gente se expande. O médium é um intérprete, ele ouve o doutrinador, capta, registra o pensamento do espírito. Se alguma coisa cair na sala, ele escuta, o que leva a imensas dúvidas daqueles que não estudam a mediunidade, né? Então, André Luiz isso aí vai trabalhar. Eu estou fazendo análise, é o capítulo 8. A gente vai para a parte final. Capítulo 8, psicofonia sonambúlica. Já está no fim, é? Você vai ver lá que a gente vai entrar no fim, mas na hora eu começo. Então, a psicofonia sonambúlica é uma emancipação. É como se a gente estivesse num sono, é mesmo. Um sono, só que é um sono provocado, né? Na hora que a gente vai dormir, todo mundo quando dorme se emancipa, se afasta do corpo. Fica preso pelo quê? Pelo laço fluídico, o cordão fluídico, ao seu centro coronário, na glândula pineal. Então, mas naquele momento da mediúnica, o médium não está debruçado na mesa. Ele entra, provocado pelos guias, afasta ele do corpo, e ele entra no transe. No caso aqui, Celina era da psicofonia, Chico era da psicofonia e da psicografia.
então sonambúlica, Chico saía do corpo, os espíritos utilizavam a área, no caso de Celina, ele já explicou aqui, a área do córtex cerebral, né? Claro que isso tudo quando a gente fala isso, está utilizando também as emanações do perispírito dela, né? Mas tem a maior atuação na área de Wernicke e na área de Broca, as duas áreas interpretativas da fala. Então, qualquer livro, qualquer acesso à internet, vocês vão ver lá, onde é a área de Wernicke, onde é a área de Broca. A primeira descoberta no mundo foi a área de Paul Pierre Broca, a área da fala. O doente que só falava tan, tan, tan. Quando ele morre, ele pede para fazer uma necrópsia e observa que a laringe do senhor Tan era perfeita. Ele escrevia bem, mas quando falava tan, 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 aí ele abre para ver se tem um tumor na laringe. Porque falar pela laringe, pela boca, era perfeita. Então ele abre o cérebro e vê o tumor lá nele, né? Dizer os nossos irmãos, lá nele, nessa área um pouco atrás da orelha. Então deram o nome dele, né? Do cientista Paul Pierre Broca. A área de Broca é a área da fala. A gente não fala por aqui. Se aqui adoecer no córtex, a fala não sai. Então, se eu tomar uma pancada aqui, eu fico com a vista turva, porque a gente enxerga pelo lobo posterior, os nervos vêm, o globo ocular é apenas tipo um óculos. Por isso, quem toma uma pancada aqui fica com a vista turva. Tudo isso deve-se a Paul Pierre Broca e, a partir dele, os outros cientistas. Então, o espírito utiliza essas áreas. Então, e aqui o centro, né, laríngeo, aí ele muda, nesse grau de mediunidade, sonambúlico. Aí ele fala, então eu botei o exemplo, se eu tivesse desencarnado, comunicando-me através de Carme, e ela for de Anne, se ela tivesse esse grau de mediunidade inconsciente, ou sonambúlico, ou incorporação, usando os vários termos, ou médium falante, nesse grau, a voz de Carme sairia com a minha voz. Era assim que está gravado na Federação Espírita, Chico Xavier. A voz de Chico mudava a tal ponto que a filha do embaixador da Argentina, quando vai visitar Pedro Leopoldo e Emmanuel dão uma comunicação, o Chico transfigura, o olho fica normal, o rosto fica normal, transfiguração muscular, e a voz sai de uma beleza que a filha do embaixador não queria mais sair de Minas, pediu ao pai para se casar com Chico. Isso é um fato hilário, Chico conhece, está na biografia. Chico teve que explicar várias vezes. Você não se apaixonou por minha avó, por mim. Você se apaixonou por Emmanuel, que era um senador. Ele foi Manuel da Nóbrega, mas ele utilizava ainda a forma do senador. Um homem de quase 2 metros de altura, bonito, com a voz grossa. Ela se apaixonou, e é fato, constatado. E queria que Chico fosse morar na Argentina, casar com ela. Porque a voz de Chico se mudou, o rosto se mudou. Então isso não dá para um médium consciente como eu e Anne. É impossível. Nós não fomos preparados no mundo espiritual para isso. Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. Se contente com a faculdade que você tem. Né? Cansa de dizer isso no Livro dos Médiuns. Chico foi preparado assim. Então, eu fiz apenas um resumo daquilo onde terminou, né? Ele explicando esses mecanismos, que é muito complexo, né? A gente não tem como se aprofundar, e só os estudos mesmo. Aí tem que pegar o livro Mecanismo da Mediunidade e se debruçar sobre ele. O livro menos lido de André Luiz, esse é a Evolução dos Mundos. Eu leio direto para me aprofundar. Mas nem em avaliação não dá para falar muito, porque às vezes as pessoas também têm dificuldade de acompanhar. Inclusive quem faz, hein? Então vamos ler aqui onde ficamos. Onde, após o transe, né? Onde o ex-tirano rural, achou aí, Carme, ex-tirano rural, que é o fazendeiro José Maria. Vou anotar para ver se eu consigo encontrar. É uma página antes do fim, a última página, né? Ex-tirano rural a começava... penúltima. A penúltima. O outro é só um pedacinho. Começava a assimilar algumas réstias de luz. Saiu do transe, terminou o transe, eles estão desligados. Tá ouvindo bem, Anil? Tá assistindo algum barulho? Não, né? Como se tivesse o barulho de Carmen, é o ventilador. Vou tirar o de Carmen. Ah, tá. Peraí que eu desligo. Eu também o fone ela fechou. É o ventilador atrás de Carmen.
que dá esse barulho, que eu estou com o ventilador aqui por causa das minhas irmãs, né? Senão elas também querem se evangelizar, as muriçocas, mas querem se evangelizar, só que elas se evangelizam fazendo lanche, que é o sangue de minha perna. Aí eu tive que botar o ventilador nas pernas. Então vamos lá. Cadê? Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição, perguntando. Terminou a comunicação, o espírito saiu, foi desligado da médium. Aí Hilário e André Luiz querem saber, né? Mas, embora seja preciosa auxiliar a médium sonambúlica, de psicofonia, Celina, embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas, na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Então, ele pergunta, ela vai se recordar, já que está como se fosse num estado de sono, de emancipação da alma? Então poderá com esforço. Vamos botar aqui. Anne acorda de manhã. Mário Sérgio acorda de manhã. Tereza. Rapaz, eu tive um sonho tão bom. Né? Vamos falar só dos sonhos negativos. Os sonhos tão bons. Me dá uma vontade de recordar. A gente fica louco, bota a mão na cabeça e fica tentando como se fosse juntar os detalhes. Lembra de uma coisa, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. A gente tenta reter aquilo. Né? Então, com muito esforço, Mário Sérgio, Anne, Tereza ou qualquer um de nós poderá juntar os pedacinhos daquilo ali, juntar aquilo ali. Mas se for um pesadelo, a gente às vezes não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Então traduza isso para o médium. Mário Sérgio, Anne, Tereza, médium sonambúlicos, psicofonia. Um espírito dessa categoria, não foi Emmanuel, não foi Joana de Ângeles, não foi Nascimento, não foi... Para que eu vou querer ficar recordando aquilo ali? Eu, como médium, me emancipei do corpo e fico ao lado dele. Ó, livro A Gênese, vou ler só um trecho. A Gênese de Kardec. Capítulos fluidos, capítulo carteso. Como é que se processa isso? Que André Luiz está explicando. A possessão, porque também é chamado o fenômeno de possessão, Kardec não utilizou, para não dar a ideia de que José Maria Espírito entrou no corpo de Celina. Ele não entra, ele fica usando as áreas dela, que Kardec na época não podia falar, porque Paul Pierre Brocard vem mais ou menos uns 30, 40 anos depois de Kardec, que vai dar o rumo à neurociência, à neurologia, à neuropsiquiatria. Kardec morreu em 1869, isso é descoberto mais ou menos em 1915, 1920, essas áreas do cérebro. Então ele está usando o quê? A possessão, que aí ele volta a usar, não aqui só, já volta a usar no livro Evangelho, né? A possessão pode ser o fato de um bom espírito que quer falar. Eu já vi essa pegadinha em muitos palestrantes, que diz que possessão é só espírito ruim. A possessão também pode ser o fato de um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes, empresta o corpo de um encarnado, que este lhe empresta voluntariamente, como empresta a sua roupa. Isso se faz sem nenhuma perturbação ou mal-estar, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação. Como no estado de emancipação. Aqui, não sai daqui, até o termo. Não sai. É uma coisa impressionante. André Luiz não sai de Kardec. Então, de emancipação, e o mais frequentemente, o espírito do médium se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. O espírito não entra no corpo, ele se emancipa e fica no lado, ali observando. O espírito está usando as áreas dele e ele está observando. Se ele quiser dar um murro no doutrinador, o espírito está ligado pelo laço fluídico, pela própria... Você vê que ele usa o exemplo do magnetismo. O ímã e o prego. O espírito está ali ao lado com sua aura, envolvendo o espírito que está utilizando o corpo físico dele. Ele quer dar um murro no doutrinador, o médium educado, moralmente, por usar sua faculdade, não permite. Por isso que ele vai falar no capítulo depois, que é possessão.
A gente vai entrar depois, porque aí depois eu vou voltar e continuar lendo. Não estou trazendo nada de novo, a não ser o livro A Gênese, no capítulo 14, item 48, para quem quiser, onde Kardec coloca obsessão e possessão. Possessão também pode ser feita por um bom espírito. O que eu já vi de palestrante dizer que só quem faz possessão é um espírito inferior, aí é uma demonstração de desconhecimento do próprio Kardec. Então, vamos lá. Continuar a nossa leitura, que o vento aqui me ajudou. Então ela recorda se quiser, deu o exemplo do sono, né? Está dando para compreender. Depois eu vou ler mais um trecho e vocês falam. Indubitavelmente, ponderou meu colega, observamos singular diferença entre as duas médios que caíram em transe. Médio Eugênia, médio consciente, e médio Celina, psicofonia sonambúlica ou médio inconsciente. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigie o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, querer dar um murro no treinador. Não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Isso é fantástico. Saiu o som. Tá sem som. Eu pensei que a minha internet tinha caído. Eu também pensei que fosse a minha. Será que tá Disse, pronto, minha internet já foi. Eu nem liguei o ventilador aqui para não fazer nada, para não interferir. mas atrapalha quando o fone está ligado. Se não está desligado, não atrapalha, não. Ah, me achou aí? Alô? Alô? Agora. Oi, pronto, agora. Tá vendo aí como eu tô aprendendo, ó? Ando com 2 microfones. Já tomei muita pegadinha dessa aí, fazer palestra ao vivo. E o som acabava com o microfone. Infelizmente, tem que pedir desculpa às pessoas. A palestra ficou pela metade. Mas vamos Acontece. lá. Então vamos lá. André Luiz e Hilário estão analisando as duas comunicações, a imensa diferença, né? Então ele pergunta, se ela não fosse moralizada, ele coloca trabalhadora hábil, o termo. A gente chama de, se ela não fosse educada mediunicamente, o que seria? Aí seria uma tragédia. É por isso que Anne e todos os outros já falam, dentro do grupo mediúnico, não chega a 1%, e olhe lá o grupo que ainda tem médio sonambúlico, médio inconsciente, médio de corporação, né? Para ficar bem fixado que é a mesma coisa. É raro, porque se a gente não busca o caminho da chamada reforma íntima, nos 7 dias da semana, não vai dar para fazer só em 2 horas, em um dia na semana. Um espírito desse toma um médio com um grau de profundidade que ele se afasta do corpo e utiliza as aras dele e dá um murro no treinador. Ele empurra a mesa para cima, ele joga a cadeira no chão. Então, o que é que um guia prefere? Vou levar José Maria para trabalhar com Anne, porque Anne controla ele. Anne não se emancipa, Anne se expande. Ela entra no transe, uma expansão, mas ela não sai do corpo. Anne, espírito com seu perispírito, ela não se afasta como se estivesse dormindo. Ele vai entregar o seu corpo físico. Anne, como Mário Sérgio, entra no transe, se expande, propriedade do perispírito, eu não tenho que explicar, tem 4 aulas sobre isso, de James Ney, se expande, entra na sintonia mental com o outro. Anne e Mário Sérgio interpreta, ele formula o pensamento, odeio Teresa, vou esmurrá-la agora. Anne vai dizer, te odeio, Teresa. Mas o espírito quer dar um murro em Teresa. Ele
Anne constrita a mão, as expressões, as emoções, mas não vai dar um murro. Mas se Mário Sérgio não tem esse esforço de reforma íntima, ou chamado de educação da mediunidade, educação moral, dá um murro em Teresa, depois na avaliação ele pede desculpa, Teresa com a dentadura quebrada. Quer dizer, então, por isso que os guias preferem o médium consciente. É isso que ele está dizendo. O sonambulismo puro, vou repetir para vocês falarem, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos. É a voz de Chico e mudar o rosto que uma mulher jovem com seu pai, embaixador, acho que foi da Argentina, Paraguai, se apaixona por aquele jovem e quer casar com ele. Com Anne e Mário Sérgio, comigo ela vai olhar, com esse aí eu não quero passar nem perto. Eu quero o belo com a voz bonita, porque não vai ter. Eu não vou produzir um fenômeno desse. Eu vou dar comunicação com o meu jeito de falar, com minha cara, com tudo. Igual porque eu sou médium consciente. Mas é menos útil na construção espiritual do bem se não tem uma reforma íntima como essa Dona Celina, como Chico Xavier. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem, já usa o termo, a pegadinha do André Luiz, ele passa o tempo todo falando que a psicofonia é sonambúlica, mas ele está falando para médicos que já tinham esse hábito, para o movimento espírita. Aí ele usa o termo atual, a psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa íntima, né? Pode levar à possessão, que ele vai trabalhar no outro capítulo, sempre nociva, né? E aqui a gente vai ver com Kardec não é sempre. E que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. A gente vai ver que não é bem por isso que eu li Kardec, que é a base. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar: aqui vemos a médium fora do vaso físico, emancipada, afastada do corpo físico, dominando o que? Mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas, e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Olha a pergunta. Por isso que eu tive que ir a Kardec. Porque senão você fica só na parte de André Luiz. Vamos ficar só primeiro nisso aqui. Eu vou repetir isso aqui de novo. No primeiro que eu já li, quem quiser falar, acrescentar, perguntar, trazer suas experiências, para depois eu repetir isso aqui. Então, fiz o resumo. André Luiz, a dúvida é essa. Como é que Anne, que no caso aqui seria Eugênia, médio consciente, não se afastou do corpo, ficou ali controlando a entidade, até do que a entidade não alterando o pensamento, as ideias da comunicante. Anne não faz isso, Eugênio não faz isso, Mário Sérgio não faz isso. Mas quando ele profere, ele imagina o palavrão, Anne, Mário Sérgio e Eugênia vê a imagem do palavrão. Ele não vai passar. Porque Anne é uma média educada. Não vai passar o palavrão. Odeio, tenho raiva. Não vai passar também uma coisa, eu gosto de você, né? Mas não salta o palavrão, né? Mas se Anne, Mário Sérgio é médium sonambúlico e é dado ao palavrão nos 6 dias na semana, nos 6 dias, Dalva, o palavrão solta, sai. Porque Anne e Mário Sérgio não conseguiu ainda ter uma força moral para educar, tirar dos seus hábitos o palavrão. Vocês aí. É um curso, né? É um estudo. Não é palestra, e todo mundo aprende um com os outros. Aí nesse caso, né, ao controle, não há passagem, como você falou aí, devido à moralidade do médium. Ele, como você disse, a gente é uma semana, é um mês, é nossa diária, né, nos burilar nessa parte. Quem tinha em mente só o xingamento, aquela coisa, vai deixar filtrar no momento da comunicação, porque não tem a moralidade para segurar. Entendeu? Então, como você falou, não é 2 horas, nem uma semana. É um trabalho árduo da gente ir tirando, né, de nossas vidas, se tem um costume, não é? Eu fui criada aqui que merda era nome. Se eu desse merda em casa, minha mãe metia o bofete. Hoje, muita coisa é normal, né?
Hoje você escuta isso dentro de qualquer local, as músicas são tocadas. Antigamente eram músicas de duplo sentido, forró, muito comum. Hoje em dia não tem mais duplo, não, sentido é direto, ouça quem quer. E você, e Mário, e parece que, vamos dizer assim, adivinham, a gente está um dia de um passe, um dia de doutrinária, de uma mediúnica, a gente passa naquela festa onde as músicas nada contra, né, que não estamos aqui para julgar, né, a interpretação nem a composição de ninguém. Cada um tem a inspiração daquele que eles são afim, né, são inspirados para aquele tipo de música porque estão naquela sintonia. Mas só nível, aí você passa. Eu mesmo acontece muito aqui em Caiazeira. Quando eu passo para a mediúnica, eu passo para algum trabalho assim, todos são importantes, mas aquele que você tem que estar ali, aí tem aquelas músicas horríveis, eu digo, meu Deus, aí eu passo assim, você acredita que eu consigo não ouvir? Eu consigo não ouvir. Aí eu fico buscando outras coisas, mas às vezes você tá meio lá, meio cá, ela começa a entrar na sua mente, aí eu digo, tomara que eu já passe aqui dessa multidão e vou pro centro. Até chegar ao centro, que Mari conhece, já deu tempo de limpar o mental. Então, é um trabalho. Agora, se eu vou, música, mesmo que eu não curta, mas o sonzinho da música vai eu, naquele embalo, para o centro. Quando chegar lá, hein? E vai me acontecer. Então, é um trabalho, é a gente tirando, não é fácil, né, a gente dizer aqui certas coisas, mas é a cada dia a gente tirando da nossa vida determinadas coisas, né, para que tenha um hábito, né, de determinadas coisas, nós temos outro, não temos esse, mas podemos ter outro, não é isso? Então, Tereza não xinga, mas Tereza mente, e assim por diante, né, então a gente ir tirando, é um trabalho que não é fácil, não é? Mas é exercício, para que a gente vá. Então, nessa comunicação aqui, há o controle, né, da médium, devido à sua moralidade ou não. Ela filtra, ela não dá o murro, ela não passa o ódio, não é? Ela filtra, ela não diz, eu amo você, eu gosto, mas ela passa de uma maneira mais suave. Ela está no controle ao lado, né? Ou seja, você está assim, vamos imaginar assim. Eu peço assim, Anne vai falar agora, vou deixar você falar. Anne, escreva uma carta para Dalva. Aí eu vou ditando. Diga Dalva, só um exemplo, Dalva. E eu detesto ela. Aí Anne pega, detesto você, Dalva. Aí digo, isso está muito pouco. Aí eu vou meter um monte de palavrão. Aí Anne pega, eu não sei ler, vamos botar assim. Eu mesmo sei, os espíritos falam isso, a gente vai ver isso aqui. Aí Anne fala, lhe odeio, lhe detesto. Aí eu digo para Anne, né? Eu digo, o espírito, eu quero falar o que eu quero falar, já ouvi isso muito na mediúnica, mas aquilo que eu penso e desejo falar não está saindo como eu quero. O médium está no lado e está controlando. Mesmo ela, a psicofonia nesse caso, que é muito mais difícil, por isso que ele fala isso, prefere dar o médium consciente, como Anne e eu, porque ele imagina e a gente já filtra, mas ela está no lado, ele está usando. Aí, digamos, Dalva conheceu essa pessoa que tinha inimizade e morreu antes dela. Rapaz, é fulano a quem eu detestava e ele também. Reconheço porque mudou a voz, transfiguração muscular ou transfiguração facial mesmo. Rapaz, aí, imagina na mediúnica você vê isso aí. É a pessoa de volta do túmulo. Mas as palavras não vai sair pelo controle de Anne, porque ela tem moralidade, mesmo afastada do corpo. Agora ele não vai mentir, Anne não vai mentir. Ele odeia a Dalva, ele vai dizer que já passou a amar, a não ser que o espírito perdoou, né? Aí ele não vem naquela parte do sofredor, ele vem na parte do outro dizendo que perdoou, que enfim, tudo mais. Diga, Anne. Você abriu o microfone? Tá fechado. Sim, tá. Eu tava tentando, não estava conseguindo abrir. Você falando aí, a não ser que realmente eu não tenho aquela simpatia com Dalva, realmente eu odeio Dalva. Aí eu falo, né? Porque aí vai o sentimento, vai aquela emoção, né? Aquela sintonia com o espírito que está ali, que está falando, eu odeio Dalva, e realmente eu odeio Dalva. Aí sai. Não tem como. Não, peraí, vê se eu entendi. Você mesmo falou aí, né? Você é o filtro, é o médico. Você Sim. Não entra nessa história. Eu odeio Dalva, fomos inimigos. Eu desencarnei primeiro.
Chego na mediúnica, você é uma médium de psicofonia sonambúlica. Eu chego e digo que odeio Dalva. Só que eu não quero dizer essa expressão. É muito carinhosa para Dalva. Eu quero soltar com palavrão, ou se possível, voar no pescoço dela utilizando os seus braços, a área do seu cérebro, de movimento, porque ele usa essas áreas cerebrais, do córtex cerebral, centros, usar os seus braços para pegar a Dalva que está no outro lado da mesa. Me erguer. Já presenciei isso, já orei no centro espírita. Eu digo assim, Mário, de eu realmente odiar a Dalva. Isso, agora você é um filtro, você passa isso. Você não vai passar a levantar na mesa, que eu quero levantar na mesa, não, isso e pular no palavrão. Agora, o que eu posso entender o que você falou é o seguinte: digamos que você, médium tem antipatia com Dalva, aí complica. Então pode falar. Aí agora. É o que eu estou lhe dizendo. Aí vem um espírito que diz: eu odeio Dalva, e eu realmente odeio Dalva. E a minha oportunidade de dizer: Dalva, eu te odeio. Aí você entendeu? Ela está encarnada, Dalva, não está assim não. Aí você pode levantar, você pode até soltar o palavrão, tudo isso. Você pode até querer empurrar a Dalva, levantar, meter o dedo no nariz dela, outro na mesa, empurrar mesmo, porque você também não gosta dela. Juntou com o outro, vocês têm afinidade. A moralidade do médium também, né? Tem isso, né? Que vai contar também. Então é isso que Teresa falou, você ilustrou muito bem. Se você não trabalha essa antipatia que você tem com a pessoa que você está vendo todo dia, no exemplo Dalva, chega o inimigo de Dalva, juntou o pé com a meia. Exato. Aí você fica em dúvida até, né? Sou eu ou é o espírito que está falando? É isso. Né? Essa fala é minha ou é dele? Não é isso? Mas se você é psicofonia sonambúlica, a Dalva pode reconhecer, é o espírito. Se você for consciente, que você tentar fazer um gesto mais ofensivo, palavra, Dalva vai dizer: realmente, eu tinha uma pessoa a quem eu detestava e ele a mim. E ele desencarnou primeiro. Mas se Dalva não gosta de você e você dela, dentro da mediúnica, Dalva vai ficar com a dúvida e você também. Aí o que é que acontece? Geralmente na avaliação a gente se cala, né? Mas aí pode chegar os grupinhos, que é uma tragédia. Quando sai do centro, Teresa ou Mário Sérgio, ali realmente eu identifiquei o espírito, mas ali tinha muito de Anne. Ela não gosta de mim. Ela não então gosta isso é coisa comum na mediúnica. Isso é dela. Né? Tem isso bastante, né? Aproveitou para dizer. Não é? Acontece muito isso, realmente. Né? Isso é uma ciência. Espiritismo é uma ciência. Não dá para aprender como se lê uma revista em quadrinho, né? Uma revista como se Kardec coloca isso. Então vamos ler agora quando a possessão é boa, já que André Luiz ou Hilário estava achando que a incorporação ou a mediunidade inconsciente é só espírito mau, né? Chega, vamos ver lá. Vou reler. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar: aqui vemos a médium fora do vaso físico, emancipada, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Então Anne está dominando o Mário Sérgio, que odeia Dalva. Anne, digamos, é médium inconsciente, está emancipada, mas quando o Mário Sérgio tentou erguer-se da cadeira para dar um morro em Dalva, Anne dominou mentalmente, ela está afastada do cérebro dela, mas está ligada com o cordão fluídico, e envolvendo na sua aura, a gente já viu isso aqui, a aura, o campo magnético de Anne, ou seja, Mário Sérgio é o prego, Anne projetando como um imã, envolvendo. Quando ele tentou se erguer, ele: não consigo fazer aquilo que eu queria, que era lhe esmurrar. Estou preso, estou sob amarras, estou sob corrente. Eu já vi o treinador pensando que os espíritos estão trazendo corrente mesmo. Rapaz, os espíritos estão piores, os benfeitores estão piores do que os médicos, que as pessoas do manicômio ainda estão usando corrente. As correntes é mentais, que está envolvendo a entidade, primeiro a do médium, depois dos guias e depois dos outros. Já vimos aqui, já citei. Então, mas e se fosse o contrário? Se estivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, um bom espírito, senhoreando mentalmente a médium. Anne é a dona Celina, médium inconsciente. Bezerra de Menezes quer falar por Anne, mas ele quer ser reconhecido por Barreto, por Lucinei, por Ferreira,
que ele foi Bezerra. Quem já viu Divaldo, na internet tem, já presenciei lá na Mansão do Caminho, a voz muda, o semblante muda, a voz bem rouca, rofenha, era a voz de Bezerra de Menezes, quando encarnado, aquilo ali. Já via Divaldo, o cheiro de éter, era médico, ele exala éter no salão. Quando termina, exala flores, perfume de flores. Eu fui para casa, eu e minha mulher, fiquei dias com a camisa perfumada de flores no guarda-roupa, quando o Divaldo deu a comunicação no encerramento de uma palestra no Caminho da Redenção. Se fosse uma entidade assim, nesse caso, redarguiu o paciente interlocutor. Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. A gente comenta. E tratando-se de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, por ter o exemplo de Bezerra, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto, a aura de Bezerra. O médium não quer mais que ele dê comunicação durante 6 horas, porque causa um bem-estar. Imagina, nunca dei, né? Não tenho condição até hoje ainda, com uma entidade dessa. Mas Divaldo se sente bem. Ele detalha isso no livro Qualidades na Prática Mediúnica. O bem-estar que aquilo propicia ao médium. O contato está junto com a aura de Bezerra de Menezes. Um espírito que foi Zaqueu. Desde 2000 anos ele vem trabalhando para Jesus. Os 3 livros de Emmanuel citam o irmão Jovino. Então, aquela aura de benefício, de paz, né? Então, ele se entrega, se deixa na passividade. Aí o espírito pode passar 1 hora falando. Quando termina, o médium está tão bem. Termina suave, alegre, aquilo ali. Então, o que é que ele está dizendo? Nesse tipo de faculdade, ele encadeia com possessão. Por isso que está ali. Eu li ali. De Kardec, no capítulo 14. Um espírito superior pode utilizar a faculdade de Dona Celina, se Anne fosse nesse grau, para se tornar reconhecido. Então, eu chego, no mesmo exemplo com Dalva, tínhamos raivas ferozes, Dalva. Eu desencarnei antes, que Jesus me proteja. Eu quero que eu sou seu amigo, mas eu espero que você possa ir primeiro. Do que eu. Mas eu desencarnei, perdoei, vi o erro que o ódio traz, o mal-estar que trouxe para mim. Trabalhei no mundo espiritual e consegui perdoar as nossas mágoas. Os guias permitiram, para estimular Dalva a se melhorar. Aí eu pego, quem é médium inconsciente? Anne. Quando eu chego em Anne, você olha para... Nem sempre é assim, né? Muda a voz, muda a característica facial. Se fosse psicografia, psicografava, podia assinar igual Mário Sérgio Santos de Mello. Você podia ir na casa da esposa de alguém que está... Dê a identidade dele. A assinatura é igual. É assim que os jornalistas fizeram com o Chico. Eu quero ver o documento do seu marido e levar a psicografia. Mas a assinatura é igual. São grafólogos que se tornaram espíritas porque não é possível, porque o seu filho já morreu, mas a assinatura chegou numa mediúnica que chegou em minha mão. Então eu sou grafólogo. Há um livro, o grafólogo dele. Então, ele se torna espírita porque ele tem a certeza da imortalidade da alma naquela psicografia, naquelas. Então é um fenômeno impressionante isso, de um médium com essa característica de chegar a um espírito desse. Então chega a ver Bezerra com Divaldo, com Chico, a voz do Dr. Bezerra. Poxa, pelo amor de Deus, a gente tá lá. Eu nunca vi assim no médium, no nosso grupo não tem médium mecânico. Grupos que eu frequentei, nem no Semente, nem no outro, não tem médium com essa faculdade. Então, ele está dizendo, agora se fosse, né, uma entidade infeliz, né, quem é que protege naquilo ali? Então, eu tenho ódio de Dalva, voltando a mim, desencarnado. Mas eu fui conduzido pelos guias. Então, Anne não pode deixar de dar comunicação. Porque senão Anne não tem confiança nem no dirigente encarnado, nem nos guias, nem nela mesma. Anne falta 3 tipos de confiança. Nela,
no dirigente da mediúnica encarnada e no dirigente espiritual. Foi por isso que ele encadeia o capítulo para isso e termina assim. A fiscalização correria por conta dos mentores da casa. Então, se Anne é sonambúlica, chega essa criatura aqui, fazendeiro cruel, aí Anne vai dizer, eu não vou dar não. Algo está errado com Anne. Anne não está bem educada mediunicamente. Aí alguém tem que perguntar. Aí Anne, se for honesto, um grupo honesto também vai dizer, rapaz, eu ainda não sinto muita confiança no doutrinador que está ao meu lado, ou no dirigente, ou na espiritualidade da casa. Na espiritualidade da casa. Numa avaliação, Anne pode dizer ao dirigente, eu ainda não tenho confiança suficiente em mim para oferecer minhas faculdades mediúnicas a um companheiro. O dirigente vai dizer, você tem que trabalhar isso em você, porque aqui há 3 faixas de proteção. Se o guia trouxe para você o mentor, é porque ele confia em você. Falta você confiar em si mesmo. Então, minha filha não vai ser expulsa da mediúnica. Ele vai esperar o tempo de Anne, onde ela adquire confiança nela, porque ela não vai se erguer, mesmo sendo portadora da faculdade desse. Porque Mário Sérgio, com ódio de Dalva, ela não vai se erguer. Ela vive em paz com Dalva e com todos. Mas o espírito, ela passa controlando ele na sua aura, no seu magnetismo. E confiando nos mentores da casa. A fiscalização corre 50% por eles. Então o dirigente vai dizer, eu tenho 20 anos nessa casa, nunca vi espírito usar o médium para esmurrar o outro. Mas você é a mais nova, portadora de uma faculdade nesse grau. A gente aguarda. Ele vai sorrir, vai se trabalhando, ganhando confiança em si mesmo, os guias são pacientes, e um dia isso vai ocorrer naturalmente. Deu para compreender que é um processo, Dalva? É um processo de educação da mediunidade. Os guias são bons. Então, usando o exemplo de Anne, eu não confio, não dei. Não dei ainda. Mas no dia que ela confiar nela e ouvindo a experiência daqueles, só no exemplo que Anne chegou depois, num grupo desse. Aí eu tenho 20 anos aqui, nunca vi nada acontecer. Aí, então os guias são sérios. O dirigente é competente. Então a questão é comigo. É comigo. Aí você diz isso na avaliação, médio se melindra. Mas eu tenho 20 anos aqui e nunca vi médio esmurrar ninguém. Anne, você é médio sonambúlica. Tereza também o é. Tereza nunca levantou para dar um murro em ninguém. Os guias controlam. A questão é com você. A gente compreende isso. Aí, digamos, a Anne se melindra e vai embora. Ela tem que saber, então é comigo mesmo. Tereza é sonambúlica. 20 anos aqui, eu tenho 2 anos. Então a questão é comigo. O problema é que entre teoria e na prática, você vê muito médio se melindrar. Só na avaliação disso aí. A gente não está criando nada de nossa cabeça. Está trazendo de experiência dos estudiosos, dos espíritos. Vocês aí. Eu acho engraçado que mais que se melindra é o médium, né? O médium é fácil de se melindrar, né? Por besteira. Até numa questão que você falou aí de ser chamado para conversar, né? A respeito. E ele se melindrar. Você acha isso? Que o médium ostensivo, todo mundo é médium, né? Mas eu entendo que a gente está falando médium ostensivo. Ferreira, esse tá aí, fala muito isso comigo. Porque ele estuda o livro Diálogo com a Sombra. Mas eu vou perguntar a você. Por que você acha que o médium é o mais sensível, suscetível a se irritar com crítica? Porque vocês sabem que o médium é o que é mais obsediado, vamos dizer, de uma pessoa que não tem uma mediunidade, vamos dizer assim, que eu tenha. Então, nós somos obsediados 24 horas. Você usou o termo. Qual é o termo? Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Eu vi Tereza fazendo com o dedo. Somos obsediados. Hermínio de Miranda trabalha isso, né? Em várias obras. Tenho aqui quase todas estudadas. Então, ele pega uma média que vai trabalhar no livro Diversidade dos Carismas, volume 1 e volume 2. Então, o médium, usando a fala técnica que a Anne colocou, mais obsidiado, o médium é preparado para o quê? Para o trabalho ostensivo, como a gente chama.
Então, a sua expansão perispiritual é muito mais suscetível a sofrer o assédio ou a obsessão, né? Que a Anne falou, a influência. Então, o médium ele trabalha o seu campo perispiritual, o emocional, tudo isso. Ele é muito mais suscetível, muito mais sensível. André Luiz chama isso no livro Mecanismo da Mediunidade. O médium é trabalhado no seu perispírito uma descompensação vibratória. Palavra textual que ele coloca. No seu perispírito, onde é reencarnado, Dalva. Então o médium vai para o enterro, Dalva. Ele chora mais do que o parente. Ele é um amigo. Aí ele vem vontade de chorar. Ele está captando a lágrima dos encarnados, a dor do encarnado, captando a dor do que está partido, captando a dor dos que estão sofrendo ali fora, o desencarnado. Vamos botar o exemplo de Chico. Chico coloca um exemplo bem prático para eu e você, Anne. Nós somos duas vassouras grandes. Chico fala, o médium é uma grande vassoura, onde ele chega, ele sai varrendo tudo para dentro dele, as emoções. Então ele vai para um casamento, chora mais do que a mãe da noiva, de felicidade. Você está chorando por quê? Você é um amigo, o vizinho. Ele está captando, ele não sabe porque está chorando, as lágrimas estão caindo. Então ele vai para a avaliação, Ferreira vai lá e mete uma crítica nele. Você olha para a cara do médium, as lágrimas estão caindo. A lágrima está caindo. Aí Tereza olha assim, não fica assim não, Sérgio. Ele falou isso, é pro bem do grupo, e Sérgio com as lágrimas caindo. Você hoje não. O médium é suscetível. Muito bem lembrado isso. Vocês aí, lembrando aí, Mário, você falou aí, eu me lembro que antes, meu Deus, eu tinha pavor de... Quando eu descobri exatamente, né, que eu tinha que eu era médium, eu tinha pavor de ir ao cemitério. Tinha medo, porque eu chegava no velório, no cemitério assim, eu achava que eu ia ver tudo que eu não queria ver, eu via. Tinha pavor. Não tinha que me fizesse no velório, porque eu estava ali ainda, né, aberta, né? Então, captava tudo, via o que não devia, via espíritos mortos, essas coisas. Você vê como é a mudança, o que faz o estudo, né? Hoje em dia, depois do estudo, você vai para enterro de alguém? Vou. E não sente mais... Sente a percepção, mas tem um controle, né? Tenho aquele controle. Sinto realmente que é a presença das coisas, mas tem aquele autocontrole. Aí você fala essas coisas assim que eu falo muito, né? A respeito do estudo. Você vê como é importante, né? Se eu não tivesse a base realmente do que eu sou um médium, essas coisas, e que não tivesse estudado, eu não sei realmente o que seria. Você vai ficar no descontrole. O estudo é muito importante para a gente, muito mesmo. E a humanidade está cheia de gente descontrolada. Não estuda, não busca se interessar, isso é coisa do diabo, tem medo, ou tem preguiça. Emmanuel coloca muito esse termo. Aí você vê que a gente sabe do melindre, né? Que, como eu falei aí, nós temos a maior facilidade de melindrar. Mas pelo conhecimento que você tem, que você sabe, que leva a isso, você já tem um controle maior, né? Você já procura controlar. Não, eu realmente estou fazendo drama, uma coisa que não tem nada a ver, né? Que realmente eu tenho que refletir na minha atitude, né? Aí você falou bem de tudo. Porque, digamos, eu usei Ferreira como exemplo. Ferreira faz uma crítica, né? Uma crítica do trabalho, não é uma crítica do médico. É uma crítica do trabalho. Mas aquilo bateu em mim, na minha comunicação naqueles minutos. Aí eu começo a lágrima cair, me ruborizar com raiva e chorar aquilo ali, falta de estudo. Porque se Ferreira tiver certo, eu tenho que agradecer a Ferreira, o dirigente. Se Ferreira tiver equivocado, eu aponto a Ferreira. Mas não tem dúvida. Eu vou dizer de onde você tirou isso. Se for da cabeça de Ferreira, ele vai ter que explicar o porquê. Se não for, ele vai ter que me indicar a obra. Né? Porque tem muita coisa que está na cabeça do dirigente. Né? É do achismo dele. E ele também é um aprendiz como eu. Então ele vai ter que me dizer o porquê, que é para eu saber. Para eu ter onde está a base de você tirar isso. Né? O dirigente ajuda muita gente mesmo, sabe? Porque ele pode até orientar a gente, como você falou até, né? Uma leitura de um livro, né? É isso.
Vou ler só o trecho final, faltam 7 minutos, né? Aqui não vou comentar mais, né? Porque é só o encerramento. E o capítulo 9 é possessão. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, né, o espírito, que algo renovado, e ninguém perde tudo, né? Ele ia ser um pouco renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, ó, chegando mesmo a atingir, Anne, ó, a felicidade de chorar. Chorar, a gente chora, ali o arrependimento que já começa a aparecer no coração daquele fazendeiro. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em uma organização socorrista distante. Veja que ele não ficou no centro. Recebeu a contribuição de um passe na prece, foi entregue a quem trouxe ele, seu espírito guia, né, seu familiar, que o levou, que o ia retirar do centro espírita para levar para uma organização espiritual como essas que a gente vê nos livros do Umbral. Então, nosso capítulo se encerrou. Eu só queria fazer um comentário em relação a José Maria, que eu estou aqui analisando o seguinte: o processo de José Maria, o longo período que ele passou nas áreas umbralinas, já se perde das contas, né, a nível de séculos. E o benefício, em um período tão curto e tão intenso e eficaz, de alguns minutos que ele passou ali no centro, né, que vamos colocar assim como hospital, e que somou as energias equilibradas do médico que o recebeu, que somou a terapia, né, que ele recebe os fluidos, e a palavra que foi dita, que teve um peso assim extraordinário para contribuir para o início do despertamento de um homem que já estava incrustado no mal, enraizado de maneira secular na maldade. E no momento que ele chegou lá, que ele ainda demonstra essa violência, essa brutalidade que ele estava mergulhado há séculos, já esse trabalho aí no centro já traz para ele um grande benefício, para ele começar a despertar. E serve para a gente refletir muitas vezes que a gente está trabalhando, né, também na mediúnica, e que alguns minutos, que não vou dizer horas, porque não é, horas é o total do conjunto que a gente utiliza para o socorro de diversos irmãos desencarnados. Mas que o ambiente, a energia, o trabalho, o passe, um conjunto de coisas boas ajuda o despertamento de um espírito endurecido. O quanto isso realmente é importante. Porque às vezes a gente se pergunta assim, meu Deus, é tão pouquinho isso aí, é tão pouquinho, sim, mas é bem importante. Bem lembrado, bem. Suas palavras são bem reflexivas. Muito bem, muito profundo. Vamos fazer nossa prece. Faltam 4 minutos. Mantermos o nosso pensamento como estávamos, ligados no alto, todos sintonizados com os bons espíritos, mas com absoluta certeza que estão conosco. Estamos buscando aprender, Senhor, não no intuito de nos intelectualizarmos, adquirir conhecimentos na área da mediunidade para servir na tua seara. Conforme as palavras inspiradas à nossa irmã Carmen, o pouco com Deus é muito. Sempre ouvi isso de minha mãe, sempre ouvimos isso de nossas mães e nossas vozes. Sabemos que a nossa contribuição é bem pouca, mas recordamos de teus apóstolos diante de 5.000 famintos. Eles só tinham 3 peixes e 5 pães. O que temos é tão pouco, Senhor, mas entregamos ao Senhor. Jesus multiplicou e saciou a fome
de 5.000 pessoas. Então, pouco com Deus é muito. É isso que nós estamos nos esforçando para entregar no altar do teu coração, dos corações daqueles que sofrem. Muita paz para todos. Seja.